Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite para Carol, todo mundo que nos ouve, que assiste o Ponto Final. Oi, Vera. Bom, Vera, assunto do dia do plano, né, para um ataque. A Polícia Federal ter abortado um plano para um ataque terrorista ligado ao Hezbollah no Brasil. O que isso pode mudar aí na relação, no comportamento do Brasil, do governo brasileiro em relação a essa guerra? Acrescenta mais uma camada a um conflito que já é muito complexo, difícil de administrar e que para o Brasil tem aí implicações diplomáticas muito tensas, porque o país presidiu temporariamente o Conselho de Segurança da ONU, não conseguiu ser aprovada uma resolução bastante razoável que apresentou, e isso levou a que a possibilidade de uma mediação nesse conflito ficasse ainda mais remota, e o país ainda tendo de lidar com a dificuldade de extrair os brasileiros que estão em Gaza e que correm riscos, Bocardi, e que até agora, sem uma explicação muito clara, não foram autorizados a deixar a região. Então, o Brasil, essa é a prioridade atual da diplomacia brasileira, retirar os brasileiros em segurança, mas essa possibilidade de terrorismo no plano doméstico acrescenta uma outra camada de muita gravidade, né? Não é de hoje que a gente tem investigações sobre células do grupo terrorista radical xiita Hezbollah atuando no Brasil. Desde os anos 2000 se investiga as células, principalmente ali na região da Tríplice Fronteira, né, da fronteira com o Paraguai e a Argentina, e localizadas no Paraná, nessa fronteira. E agora é uma coisa um pouco diferente. Essas pessoas que foram presas, que são brasileiras, mas que tinham ligações, segundo a Polícia Federal, com o grupo que está sediado no Líbano, elas estavam praticando ou planejando praticar atos terroristas contra localidades judaicas em Minas, no Distrito Federal e em São Paulo. As pessoas estavam atuando nesses três estados e os alvos ficariam entre esses três estados. Vocês podem imaginar o que aconteceria se algum desses atentados realmente fosse efetivado, fosse concretizado. A gravidade que isso teria. O Brasil, por muito tempo, se regozijou de não ter grandes desastres naturais, e isso está mudando, e também não ter terrorismo, células terroristas do tipo que a gente vê aí no mundo, terrorismo religioso, ou terrorismo político, e isso também poderia vir por terra se esses atentados fossem de fato levados a cabo. Então, muito grave. A Polícia Federal teve uma atuação aí precisa, conseguiu agir antes que isso se concretizasse. Isso é muito importante, isso é digno de muitos elogios. Contou com a participação para isso, tanto das agências de inteligência norte-americanas, quanto do Serviço Secreto de Israel, Mossad, e o primeiro-ministro de Israel fez questão de parabenizar a APF e dizer que o Mossad participou disso. Mas é isso, é uma guerra que se estende, que não tem um final claro à vista, que está dizimando civis ali na faixa de Gaza, civis palestinos, numa quantidade muito grande, como não se viu antes na história do conflito Israel-Palestino, que vitimou muitos israelenses naquele ataque covarde terrorista do Hamas, que ensejou todo esse momento que a gente está vivendo, que pode ter implicação com a entrada de novos atores, inclusive o Hezbollah, a partir do Líbano, e que, pelo que
essa investigação mostra pode também se desdobrar na proliferação de atentados terroristas no Ocidente, né, em outros países do Ocidente. Foi dito também durante essa operação Trapiche que esse mesmo grupo tem células em outros países do Ocidente. Então, tudo muito grave. Isso é um sinal de aumento do antissemitismo no Brasil e no mundo. Esse é um dos efeitos mais nefastos, a meu ver, dessa guerra, porque a despeito das práticas condenáveis que o Estado de Israel tem e está tendo nessa guerra e tem historicamente, isso não justifica o que está havendo, que é o surgimento de um neo-antissemitismo muito violento no mundo, com engajamento de jovens, com engajamento de pessoas no mundo inteiro e com conotações que lembram o antissemitismo da época do nazismo, da época do Holocausto. Então, tudo isso nos leva para um buraco civilizatório, o mundo entrando aí numa espiral de ódio e insensatez, que também leva ao aumento da islamofobia, e aí a gente vai tendo as coisas se retroalimentando e nos levando para um buraco muito grave. Então, isso exige das autoridades do mundo muito pulso, exige dos órgãos multilaterais uma força que eles não estão tendo para tentar ser um ator para debelar esse conflito. E no caso do Brasil, a gente vai ter de ficar muito vigilante, porque a regimentação de jovens para esse tipo de discurso radical, seja ele radical religioso, radical ideológico, como a gente tem visto com a extrema-direita, é muito fácil, né? Tem esses canais aí todos que levam a extremismos de várias naturezas e muitas vezes cruzados. Eu estava conversando com a pesquisadora Michele Prado, que tem sido muito atuante aí na denúncia de extremismo de extrema-direita, violento, e dos ataques a escolas, e tudo isso está muito imbricado. Jovens que têm acesso a conteúdo misógino, conteúdo ali pedindo, enfim, realçando e incentivando violência em escolas, também recebem esse conteúdo antissemita. Tudo isso vira um caldeirão que vai fervilhando, fermentando, e a gente não sabe a gravidade que pode atingir. Então, foi importante a PF ter debelado essa intenção de cometimento de ataques contra alvos judaicos, mas isso nem de longe nos livra de todo esse grave e complexo pano de fundo que esse conflito vai criando. Muito assustador. Vera, tem um outro fronte agora aqui, falando de economia, né, e de política. O Senado, num dia decisivo hoje, com a votação da reforma tributária, o governo convocou uma tropa de choque, mas do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a campo pedindo votos contrários à reforma, e tem uma mobilização também de governadores, sobretudo do Sul e do Sudeste, pelo adiamento dessa votação, né? Pois é, Carol, hoje vários atores entraram em campo, até atores que estavam a favor e continuam a favor da reforma no seu todo, mas para se contrapor a trechos, principalmente trechos colocados nessa última reta aí pelo relator Eduardo Braga. O que mais está causando celeuma é o fato dele ter prorrogado incentivos fiscais para montadoras instaladas no Nordeste. Montadoras, a Fiesp, os governadores, são vários os segmentos que estão se opondo a essa prorrogação, que é vista como, na verdade, um incentivo à guerra fiscal, na contramão absoluta do que era o objetivo da própria reforma. Então, várias montadoras se manifestaram, a Fiesp soltou uma nota dura, e os governadores do Sul e do Sudeste, por meio do Consud, que é o consórcio que reúne esses estados, também se manifestaram, estão em Brasília, estão trabalhando com as bancadas contra a reforma e dizem que, se não houver mudança nesse trecho, a orientação deles vai ser contrária à reforma tributária. Eu me assustei um pouco com o crescimento dessa onda e consultei vários senadores. Falei, inclusive, com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que me disse assim: Vera, está tranquilo, é uma pauta do país. Portanto, garantindo que será aprovado e que não terá dificuldade a partir dessas novas oposições. Ele falou que está sob controle e que é uma pauta do país. Essas são as aspas do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco. Então, eu não sei se eles não estão medindo totalmente a temperatura disso, ou se as notícias que chegam são mais assustadoras do que elas representam no placar do Senado. Pelo que todo mundo diz, essas não são pessoas que nasceram ontem e nem que não conhecem o Senado, parece ser isso. Parece ser uma oposição nos jornais, ali por meio de notas, mas que não se refletirá no placar, no painel de votações. Quantos votos são necessários para aprovação? São necessários 49 votos, é bastante coisa. Mas me pareceram todos muito tranquilos, os líderes partidários, o presidente do Senado, o relator, no sentido de que será votado. Se não for concluído hoje, será concluído amanhã. Então, a gente vai ter de conferir e conferir também se o senador Eduardo Braga vai fazer mudanças no texto de última hora para tentar conter essa reação também de última hora que tem sido feita ao texto. A mobilização do Jair Bolsonaro, essa eu acho que é a de menor importância, porque o tamanho da oposição é conhecido. Os senadores, inclusive o senador Renan Calheiros me disse isso, acreditam que vai haver votos na oposição a favor da reforma. Como teve na CCJ, né, Vera? Exato. Eles acreditam que isso se repetirá no plenário, Carol, e também na Câmara. O Bolsonaro já tentou essa mobilização e ele foi mal sucedido. Na ocasião, na Câmara, até o governador Tarcísio de Freitas se contrapôs a essa orientação do Bolsonaro e ficou a favor da reforma. Então, a mobilização bolsonarista eu acho que é a menos relevante. Mas se os governadores levarem a cabo essa ideia de orientar voto contra, isso pode eventualmente mexer para cá e para lá no placar. Além do governador do Rio, Cláudio Castro, que está sendo mais vocal contra essas mudanças de última hora, também estão nesse barco o governador do Paraná e o governador do Rio Grande do Sul. E diferentemente da Câmara, que as bancadas têm peso pelo tamanho dos estados, no Senado são 3 senadores por estado, a gente sabe como funciona. Então, estados começando a ficar contra, preocupa um pouquinho. Então, vamos averiguar, a coisa deverá se estender ao longo de hoje, talvez escorra para amanhã, e talvez o senador Eduardo Braga tenha de concordar em fazer alterações no texto para conseguir mitigar um pouco essa reação negativa das últimas horas. Acompanharemos. Falando em últimas horas, a gente tem aí as declarações um pouco mais antigas de Ricardo Nunes, né, com relação ao apagão em São Paulo. Teve uma declaração ali infeliz, foi falar de taxa no meio da crise e aí teve que recuar. E também a Enel, nesse caso aí do apagão, né, Vera? Qual é o apagão da responsabilidade? Não, é muito grande, né, Bocardi? Porque aí você veja, a gente está quase já no fim da semana, vai fazer uma semana que isso aconteceu e não só não tem uma solução, como ninguém assumiu a sua parcela de responsabilidade com maturidade, né? Dizer, olha, não conseguimos cobrir tudo, porém o nosso plano daqui para frente, ou o nosso plano para recuperar, para indenizar as pessoas, para ressarci-las, ninguém apresenta isso, fica um jogando para cá e para lá, e aí se comete até algumas coisas ridículas, né, nesse esforço, porque o presidente da Enel de São Paulo, Max Lins, disse hoje que atribuiu a queda das árvores e aí começou a fazer conjecturas sobre o tipo de árvore que tem ali na cidade, que pode causar coisas como esse. A vegetação foi o principal ofensor da rede elétrica. O que ele sugere? Que a gente bote abaixo as árvores de São Paulo? Então fica um festival de febeapá e de empurrar a responsabilidade para o outro, que é muito grave, muito preocupante e que vira meme, né? Esse das árvores imediatamente já virou meme nas redes sociais, todo mundo falando a esse respeito, mas a verdade é que ninguém quer arcar com a responsabilidade que inclui, inclusive, pagar para as pessoas pelo prejuízo que elas sofreram. Essa questão do prefeito também, ele cometeu um erro clássico, né? Que é um erro de você falar em taxa numa cidade como São Paulo. Isso é uma espécie de um trauma, um tabu. A Marta Suplicy perdeu a reeleição em grande parte porque foi taxada com CH de Martaxa, com X, por conta das taxas que ela criou no mandato dela. E ela dizia que extinguir essa questão de taxas
é uma questão muito ali simbólica em São Paulo, e ele foi falar em taxa para aterramento de fios, quando deveria estar no plano de qualquer cidade do tamanho de São Paulo acabar com essa bagunça dos fios da rede elétrica e de outros tipos de redes que usam os postes para estender os seus fios e que causam essa confusão a cada chuva e tudo mais. Então, até agora a gente não tem uma resposta coordenada, não tem nenhuma solução à vista para quem perdeu muitas coisas com tantos dias prolongados de falta de energia e não tem um plano para frente. Se acontecer uma chuva dessa amanhã ou depois, e a gente tem visto que isso pode acontecer, a gente talvez enfrentará o mesmo tipo de problema, porque nada foi feito de contingenciamento a partir dessa experiência traumática da última sexta-feira. Fechamos hoje, então? Fechamos, mais curtinho, né, Bocardi? Eu estou de olho na tributária aqui e o país também está entre esses assuntos. Então, amanhã acho que a gente traz aí o grande desfecho desta novela. Valeu, Vera. Obrigado. Viva a voz. Uma boa noite. Boa noite para vocês. Até amanhã, pessoal. Beijo, Tchau, Vera. tchau.